Fala pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no meu canal, Fala Veloso. Obrigado por vocês que estão sempre nos prestigiando por aqui, tá? Para você que está passando agora, se inscreva, nos ajude a continuar crescendo e você vai ser sempre atualizado tudo que acontece aí sobre o Palmeiras no campeonato. E nos jogos que tem por aí, tem muita live aqui também e prêmios, né? Que é mais importante para vocês, que vocês gostam, que eu sei. Tá, agora vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil. Palmeiras estreia na Copa do Brasil na quinta-feira, jogo contra Jacuipense. Jacuipense que eliminou aí o Novo Horizontino na última fase. Novo Horizontino que foi finalista do Paulistão contra o Palmeiras. Lembra? Parece que já faz tanto tempo, né? Palmeiras e Novo Horizontino disputaram a final. Novo Horizontino fez a melhor campanha do Paulista na primeira fase. E o Palmeiras atropelou, ganhou as duas, campeão paulista. Agora é Jacuipense que eliminou o Novo Horizontino. Então é o jogo de quinta-feira, 7h30 da noite. Vai ter live, hein? Depois do jogo a gente vai estar por aqui para falar tudo sobre esse jogo. A estreia do Palmeiras. E olha, parece que agora vai. Parece que agora vai. Informação que eu tenho é que finalmente Paulinho pode pintar. Paulinho, lembra dele? Jogador do Palmeiras, contratado lá em fevereiro do ano passado. Foi para o Mundial, jogou um outro jogo, sumiu. E parece que agora vai ser relacionado. Paulinho pode pintar no banco de reserva, até ganhar minutos, né? O que a gente espera. Porque se vai para o banco, contra Jacuipense, Copa do Brasil, e não entrar, não faz sentido nenhum, né? Faz sentido nenhum. Mas a boa notícia é o seguinte, volta de Vitor Roque, que nós já vimos aí no último jogo contra o Atlético Paranaense, ganhou uns minutinhos, né? Jogou aí 15 minutos, pouco. Mas deve, quem sabe começa titular, né? Jacuipense, Tigrinho recuperado, né? Tigrinho bem recuperado, pronto para jogar e pode estrear na Copa do Brasil. Até porque eu acho que o Abel deve poupar muita gente, né? É a primeiro jogo do Palmeiras, a estreia do Palmeiras na Copa do Brasil, mas é um jogo que teoricamente é bem tranquilo. Então acho que dá para poupar um ou outro jogador, né? E vamos embora pro jogo. Por exemplo, Marlon Freitas não jogou contra o Atlético Paranaense, tem que jogar. A gente vê que o Arias não jogou contra o Corinthians, esse aí também não tem problema de jogar. O Alan tem jogado muito, né? Embora saia todo jogo também. Todo jogo ele sai, só contra o Corinthians que ele não saiu. Normalmente sai. Então eu acho que dá para dar uma... Flaco tem jogado muito, vai Vitor Roque. Maurício sumiu, não tem jogado nada. Quem sabe, Maurício pode pintar aí no time titular. Então eu acho que esse jogo, realmente jogo no Allianz Parque, jogo tranquilo, dá pro Abel dar uma mexida, botar um time forte, porque agora finalmente o departamento médico conseguiu liberar Vitor Roque e Paulinho, olha só. Então acho que esses caras estando à disposição, um jogo como esse eles jogam, que estão há muito tempo sem jogar, e outros podem ganhar um refresco aí. Por exemplo, Flaco Lopes, né? Por exemplo, Alan, não sei, jogadores que podem estar mais desgastados. E no Brasileiro a gente já viu que o Abel tem escolhido jogar sempre com força máxima, assim como na Libertadores. Libertadores também tem usado força máxima. Eu acho que é importante. Jogos como esse, aí sim, dá para dar um descanso para um ou para outro. E aí o Palmeiras segue aí muito bem todas as competições, né? Vamos lembrar, campeão paulista, que nós já falamos aqui, líder da Libertadores, do grupo, né? Líder geral não, porque o Flamengo está 100%, o Boca está 100%, o Corinthians está 100%, mas estamos na briga. Só tem aquele empatezinho contra o Júnior Barranquilla, está na briga o Palmeiras para buscar a melhor campanha de novo, né? É sempre uma marca do Palmeiras na primeira fase da Libertadores, buscar aí a melhor campanha para ter vantagem sempre de jogar o segundo jogo em casa. Então, bem na Libertadores também, e no Brasileirão, 29 pontos em 12 jogos, impressionante de novo, né? Palmeiras fazendo uma campanha espetacular, líder do Brasileiro, com uma certa folga dos seus principais concorrentes aí. Então é um Palmeiras muito bem. Há competições que o Abel realmente não tem poupado o jogador. É força máxima na quarta, força máxima no domingo. E assim o Palmeiras faz essa campanha. Até porque, com a ausência de jogadores como Piquerez, machucado, cirurgia, vai demorar um pouco. Isso a gente sabe que vai demorar um pouco. Aí tem jogado, e tem que jogar mesmo o Arthur. O Arthur tem jogado bem, mas é uma ausência muito grande de Piquerez, né? Embora o menino tenha jogado bem, o Piquerez é o melhor lateral do futebol brasileiro. E na frente, há quanto tempo a gente não vê o Paulinho? E o Vitor Roque também, há quanto tempo a gente não vê o Vitor Roque? O que acontece? Perde opções importantes no banco. E aí, para trocar no segundo tempo, que sempre troca pelo menos 4 alterações, contra o Corinthians foram 4, contra o Atlético já foram 5. Mas perde opções de frente quando o Palmeiras precisa mudar um pouco, porque Sousa, Luigi, Felipe Anderson, já cansamos, né? Já sabe que realmente
Até onde eles podem entregar? Pouco, muito pouco, não muda nada. Então, realmente, você ter esses jogadores em campo, aí provavelmente vai ter um Maurício no banco, vai ter um outro jogador que possa, de repente, entrar com mais força ali para jogar, o Paulinho, talvez comece, né, no banco, nessa volta do Paulinho, ou quando o Paulinho estiver jogando, quem sabe um Alan, ou sei lá quem que ele vai escolher para tirar do time. Mas, enfim, são opções que o treinador, que o Abel vão ganhando e que pode mexer no segundo tempo e acrescentar alguma coisa, que é muito importante, né? Então, acho que o Palmeiras vai com o time um pouco mudado, mas vai ter força porque tem essas voltas aí importantes e, finalmente, a gente tem um elenco que está começando a dar opções interessantes, né? Interessantes pro Abel, tá legal? Vamos falar dos ingleses, vai. Melhor. Antes de falar do São Paulo, hein, que daqui a pouco temos que falar que o chat tá maluco aqui. Calma. Do Roger Machado, ele tá no cargo do Rui ainda. Costa e de tudo mais. E do Caleri e de tudo mais. Vamos lá, Bruno. Ontem já lançamos um pequeno cheirinho, né, do que poderia acontecer e vai acontecer, que é a saída de alguns jogadores importantes do Wolverhampton, do Wolves, como é chamado aqui no futebol europeu. Caiu de divisão, deixa a Premier League, vai para a Championship, segunda divisão inglesa. Há ali jogadores importantes, de renome, potenciais reforços para outros clubes, entre eles os brasileiros André, ex-Fluminense, João Gomes, ex-Flamengo. Ontem falamos sobre isso, né, que com a despromoção, rebaixamento, tudo indicava uma negociação para esses nomes. De ontem para hoje, conversando com pessoas que trabalham no próprio Wolverhampton, a resposta foi e vai ao encontro daquilo que eu já imaginava e que todo mundo imaginava praticamente, que estão à venda. Estão à venda por vários motivos. Primeiro porque eles acreditam que na segunda divisão o perfil de jogo vai ser diferente, então não vai ser o melhor perfil de jogo para André e João Gomes, especialmente por desvalorização. Eles sabem que na Championship, apesar de ter lá um certo impacto, uma certa audiência, logicamente que não é a Primeira Liga, não é a Premier League, não é nem sequer a das 5, 6, 7, 8 melhores ligas do futebol europeu, e que teria, consequentemente, uma desvalorização no valor de mercado desses dois jogadores. Então, por isso, aproveitando que, apesar de coletivamente o Wolves não ter funcionado, o André e o João Gomes continuam bem individualmente. Então a ideia aqui é aproveitar o bom momento dos dois, enquanto há valorização, enquanto há interessados, e vendê-los logo terminada a temporada europeia, no caso ali entre Copa do Mundo e começo da próxima temporada. O André, eu não consegui avançar aqui com nomes de interessados, mas seguramente vai ser vendido, será negociado na próxima temporada. O João Gomes eu consegui esticar um pouco mais e consegui dois clubes que já demonstraram interesse. Ainda requer aqui a apuração se já há negociação ou não, mas o interesse é concreto, é real. O Crystal Palace, também da Premier League, e o Atlético de Madrid, que já há muito tempo busca um jogador para o meio campo. Naturalmente, por serem jogadores de valorização no mercado inglês, eles têm muito mercado na Europa no geral, e por isso cogitar hoje uma volta ao Brasil, eu digo que é quase uma utopia, mas não vou cravar que eles não voltam, né? Até porque Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras são clubes do futebol brasileiro que têm condições de colocar em cima da mesa uma proposta significativa, mas que num primeiro momento o Wolverhampton acredita que esses dois vão continuar no futebol europeu, se calhar no próprio futebol inglês. E para finalizar o pacote Wolverhampton, até para explicar que esmiucei muito a situação do clube, não é somente o André e o João Gomes que entram na lista de jogadores negociáveis. O Wolverhampton já definiu 4 nomes para serem negociados terminada a temporada. André, João Gomes, o Matheus Mané, que é um meio-atacante português, 18 anos, e talvez pinte no futebol português, mas aqui é só uma interpretação minha, mas estará sendo colocado também para a lista de negociação, o Matheus Mané. E por fim, um jogador que, olha, fiquem de olho nesse nome, porque é muito bom jogador, e aqui vai só uma opinião, tá? Eu não ficaria surpreso de ver clubes brasileiros procurando esse jogador. É opinião, não é informação. Santi Bueno, zagueiro uruguaio. Então são esses 4 nomes que o Wolverhampton já definiu que vão sair por conta da despromoção do rebaixamento. André, João Gomes, Matheus Mané e Santi Bueno, zagueiro uruguaio. Santi Bueno, hein? Vou guardar essa. É pra normalmente deixar quando o Bruno Andrade claro, fala... Zagueiro uruguaio, normalmente no Brasil se dá muito bem. Sim. Pois é. E essa informação Bueno. do Bruno Andrade para deixar os torcedores de, sei lá, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro,
meio chateados porque são caros, tem mercado do futebol europeu e são caros também, né? Sim. Ah, mas esses clubes que você citou podem pagar. 27 anos tem o Santi Bueno. Mas o Bruno Andrade, você não falou em valores, mas... Tem que ver se os caras querem voltar agora. É isso aí. O desejo do jogador é o que conta. O pessoal fala em valores, assim, ou não fala? Porque eu lembro que quando o André recebeu proposta para sair, o João Gomes também, foi se falado em 40 milhões de euros. Não sei se está nesse valor ainda, se você apurou valores, etc. Não tenho valores hoje de mercado e a ideia era, até para continuar em cima do tema, hoje a gente traz os nomes. Se tudo der certo, hoje ainda tem os valores, ou pelo menos uma estimativa, e a gente lança os valores amanhã para manter o assunto quente, né? Quem vem do jornal impresso trabalha assim às vezes, guarda uma coisinha para o dia seguinte para manter o assunto quente. O que eu tenho sim, e falo mais para frente aí já para avisar, me responderam aqui o valor que o Nottingham Forest quer para negociar o John, dependendo depois também se o John quer ou não sair, mas isso aí é um outro assunto, podemos ainda esticar sobre André e João Gomes se vocês quiserem. Fala, rapaziadinha boa, chegando aqui com aquele giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil, peço humildemente seu like, combinado? Então, rapaziada, muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo aqui neste canal desta quarta-feira, agitadíssima do mercado da bola, do maior clube do Brasil, Palmeiras do Verdão. Então, humildemente, seu like pra gente aí é muito obrigado. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.